Fala aí, beleza? Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Pois bem, cá estamos novamente aqui com o Galaxy S23 FE e dessa vez, depois do teste de performance, nós passamos aqui algumas semanas com o Galaxy S23 FE e eu estou trazendo hoje nesse vídeo especificamente teste de jogos, teste de gravação de vídeo e teste de edição de vídeo. Ou seja, se é para estressar, vamos estressar, porque você deve estar preocupado aí com a temperatura do S23 FE. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso exatamente agora. O que eu fiz? Eu fiz uma bateria de teste de jogos e cada jogo que eu vou mostrar para vocês, eu joguei por 2 horas. Então, deixei o Genshin Impact por último e joguei 2 horas fechei o jogo, pulei para o próximo e assim sucessivamente até começar a gravar os vídeos e depois fazer a edição dos mesmos. Ou seja, foi um dia inteirinho de testes. E essa gravação de vídeo foi feita em 4K 60 frames, então é o máximo que ele suporta no sensor principal traseiro. E o que eu fiz foi exatamente para estressar. Foram 2 arquivos, cada arquivo desses com 30 e poucos minutos. Um com 30 minutos e um com 38 minutos, para ser mais específico. Então ele ficou gravando por muito tempo e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da temperatura durante a gravação de vídeo. O que eu posso adiantar para vocês agora, no início desse vídeo, é que ele gravou um período de 30 minutos e um outro período de 38 minutos só porque eu quis parar com medo de que acontecesse alguma coisa e eu perdesse o meu arquivo. Mas em momento nenhum eu tive problema de superaquecimento ou nenhum tipo de aviso dizendo que estava muito quente e que ia precisar encerrar a gravação, como a gente já viu acontecendo em alguns outros smartphones. Então isso é muito importante citar. Eu gravei direto 68 minutos em 4K 60 e depois que eu fiz isso, já abri o CapCut e já editei o meu vídeo e temos também o tempo de renderização que ele demorou para fazer essa renderização aí de um vídeo que está lá no Instagram. Foi a limpeza de uma placa de vídeo que eu fiz aqui e aí eu utilizei e fiz esse teste exatamente para testar a gravação desse smartphone. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre os jogos. Eu comecei com Honor of Kings, que eu tenho jogado bastante. Então você vai ver aí na tela o início do jogo, a bateria de teste. Eu comecei e marquei a temperatura. Então vocês estão vendo na tela aí 35 graus, tá certo? Logo depois desses 35 graus, ao longo do jogo, eu fui medir as temperaturas, mas na minha última partida eu tive aí vitória e com a vitória eu tive 38 graus aí de temperatura máxima e foi isso que o Honor of Kings atingiu ao longo do tempo. Fechando o jogo, passamos para Asphalt 9. Começamos aí com 37 graus e finalizamos ao longo desse período de 2 horas 38 graus. Então, depois disso, fechamos mais esse jogo, não deixamos nada em segundo plano, isso daí é um ponto que você tem que considerar, e passamos a jogar o PUBG Mobile, que é o meu jogo predileto de todos os tempos. Enfim, um monte de gente joga muitas outras coisas e eu sigo aqui com o meu PUBG Mobile. O único que me tira aqui do PUBG Mobile hora ou outra é o Honor of Kings atualmente. Então, começamos aqui com 37 graus e eu fiz questão de capturar essa tela porque eu joguei o PUBG Mobile no HDR Ultra, nessa qualidade, nessas configurações durante mais de 2 horas e terminei as 2 horas com 38 graus. Sim, durante 2 horas jogando PUBG Mobile no HDR Ultra, eu tive uma subida de 1 grau de temperatura no S23 FE. Pois é, então se você está preocupadíssimo com a temperatura do S23 FE, o que eu posso dizer para você é que pelo menos essa unidade aqui que está na minha mão e que eu estou testando, eu não tive problema nenhum de temperatura alta. Depois aí dos 38 graus aí na segunda hora de partida do PUBG Mobile, fechamos novamente o jogo e pulamos aí para o Genshin Impact. 34 graus, ele começou
aí o jogo aos 34 graus e foi a que mais subiu a temperatura do S23 FE. Pois é, nós temos aqui um pico após 2 horas de jogatina no Genshin Impact, 41 graus. Então foi o que mais subiu de fato durante o jogo. Bom, enfim, Genshin não era nem para existir, na minha opinião. Se você gosta, sinto muito, eu respeito a sua opinião, espero que você respeite a minha, mas de fato é um jogo que ele estressa qualquer celular e até os ROG Phones com cooler esquentam com Genshin Impact. Mas como a galera pediu, eu incluí o Genshin Impact nesse teste. Depois disso, tá certo? Depois disso, a gente encerrou a nossa bateria de testes, eu coloquei o smartphone para carregar e passei para edição de vídeo. Eu tenho aí 2 arquivos de 30 e poucos minutos cada, vou mostrar para vocês aqui na galeria. Tô aqui câmera e eu tenho aqui, ó, não sei se vai dar para perceber, dá para ver aí perfeitamente sim. Temos os arquivos editados e eu tenho aqui rolando para baixo os 2 arquivos aqui 4K 60. Um de 38 minutos e um de 30 minutos. Ou seja, 68 minutos gravando e foi o que eu falei. Eu só parei com receio de perder o arquivo por algum crash e isso não ocorreu. Gravei lá 38 minutos, parei a gravação, comecei a gravar novamente logo em seguida ali e gravei mais 30 minutos. Joguei esses arquivos aí para dentro do CapCut e após isso editei, fiz a renderização e o Galaxy S23 FE levou 6 minutos e 15 para renderizar esse arquivo. Você deve estar achando que é muito tempo. Pois é, mas se liga só. Quando você muda a velocidade do seu arquivo no CapCut, aumentando ou diminuindo a velocidade, ele leva mais tempo para renderizar. Mas eu tenho aqui uma tela mostrando para vocês aí o resultado de renderização do S23 Ultra, que levou 5 minutos e 17 segundos. Então eu tenho 6 minutos e 15 para 5 e 17. Então 58 segundos foi a diferença de renderização de 68 minutos transformado em 2 minutos num time-lapse entre o S23 FE e o S23 Ultra. Então são essas as minhas considerações a respeito desse carinha aqui, do S23 FE, que me surpreendeu absurdamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e ó, não deixe de se inscrever no canal, clica aí no curtir, deixa o seu comentário e muito em breve, ainda essa semana, teremos o teste de câmeras e eu ainda estou relutante em fazer o teste comparativo de câmeras entre o S23 FE e o S23 Ultra. Você acha que vale? Comenta aí embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.